Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou resolver mais uma questão do Enem 2019, a prova rosa, a questão número 147, que é uma questão com gráfico. Eu não gosto de gráfico, professor. Pois é, e o pessoal que elabora o Enem também sabe disso. É verdade. Por isso é que cai bastante gráficos no Enem. É porque eles sabem da dificuldade dos alunos em interpretar os gráficos. Muitas vezes não é necessário nem fazer muitos cálculos para poder resolver a questão. Basta saber interpretar. Então é muito importante que você saiba entender os gráficos. Não sabia. Então, o que diz a questão 147? O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011, em que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Bom, então aqui trata-se de uma questão de estatística, né, porque está falando de média aritmética. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, nos meses seguintes, né, as vendas só voltariam a ficar piores do que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento mostrando que, mantida a tendência, isso já aconteceria em... Aí tem as opções ali, letra A, janeiro, letra B, fevereiro, letra C, março, letra D, abril e letra E, maio. Bom, então já deu para ver que essa questão envolve os conceitos de média aritmética e também de progressão aritmética, porque está falando ali que ele vai mudar o valor de forma constante, né? Vai sendo reduzido de forma constante. Então, essa é uma característica de uma sequência de números de progressão aritmética. O número de unidades vendidas de dezembro de 2011 e a média dos meses de julho a novembro é... Então vamos calcular aqui a média. A média é representada por x barra, que é igual. A média, então, é representada por x, com essa barrinha em cima, que é o somatório, né, de todas as variáveis, no caso aqui de todas as quantidades, dividido pelo total de quantidades, né? Por quantas quantidades eu tenho aqui. Ou seja, quantos meses eu tenho, né? Então aqui é o somatório das quantidades. Então x barra vai ser igual ao primeiro valor aqui, 700, mais 2.500. Nota que eu tenho que olhar aqui o gráfico. Em julho foi 700. Em agosto foi 2.500. Se manteve constante aqui, de agosto até setembro. Então, de setembro, mais 2.500 de novo. Aí, em outubro, em outubro aqui já foi 2.800. Mais novembro aqui, que já desceu para 2.700. Então, isso tudo, somando isso tudo aqui e dividido pela quantidade de meses aqui, que são 5 meses. Né? Então, x barra vai ser igual 700 mais 2.500, mais 2.500, mais 2.800, mais 2.700 vai dar 11.200 dividido por 5. Então, a média foi de 2.240 unidades vendidas em dezembro. Que era isso que dizia no enunciado, né? No mês de dezembro foi a média desses outros meses anteriores. Então, aqui eu teria mais um ponto aqui, né? E aqui eu teria o dezembro. E aí, se eu seguisse aqui essa linha tracejada e até lá os 2.200 seria até menor aqui, né? Seria por aqui, 2.240, 2.240 seria mais ou menos aqui, né? Então o novo valor aqui acabou ficando pouco espaço, né? Mas o novo valor seria aqui, ele desceria para cá. Então, no mês de dezembro, foram vendidas 2.240 unidades. O enunciado pede que se encontre um mês em que as vendas sejam menores que em julho de 2011. Supondo que a redução de vendas, a partir de dezembro, se desse a uma taxa constante. Então, essa diferença ser uma taxa constante é que determina que seja uma progressão aritmética. Igual à diferença entre as unidades vendidas em novembro e dezembro. Então, diferença é subtrair, né, a produção de novembro menos a produção de dezembro.
Então, assim, utiliza-se uma progressão aritmética, com o primeiro termo igual à quantidade de unidades vendidas em dezembro, porque ele passa a ser constante a partir de dezembro. Então, a PA, a progressão aritmética, é a partir de dezembro. Bom, então essa aqui é a fórmula da progressão aritmética que nós temos que saber, né? Então, o último termo é igual ao primeiro termo mais o N, aqui mais, né, entre parênteses, o N, que é a quantidade de termos, menos 1, vezes a razão. A razão é sempre a diferença entre o termo anterior com o termo posterior. Então, aqui eu vou fazer a diferença do mês de dezembro menos o mês de novembro. Então, a razão aqui vai dar um número negativo, né, porque a partir daquele momento começou a decrescer de forma constante. Então o valor ali do R vai ser menos 460. Então eu vou ter que ir sempre descontando menos 460 agora a partir do mês de dezembro. Bom, então aplicando a fórmula ali, ó, o primeiro termo é em dezembro. Foi quando começou a decrescer de forma constante. 2.240 mais o N, que é o número de termos, não temos, né? Menos 1, vezes a razão que nós calculamos ali, menos 460. Então aqui nós vamos copiar. Isso tem que ser menor do que aquela produção ali, isso tem que ser então menor do que aquela produção de julho, né, segundo as expectativas ali, né, que era de 700. Né, então nós já vamos colocar aqui o menor que 700, que seria o último termo ali. Ó. Então 2.240 nós vamos copiar, e aqui nós vamos fazer o famoso, né, chuveirinho. Né? Então aqui eu vou fazer menos 460 vezes N, que vai dar mais vezes menos, aqui vai dar menos 460N vezes N, né? E aqui depois vamos fazer menos 460 vezes menos 1. Menos vezes menos, mais 460, e isso tem que ser menor do que 700, que foi a produção lá de julho, né? Então aqui não dá para resolver 240 com 460 porque ele está multiplicando o N, né? Sempre se resolve a multiplicação antes da soma e da subtração. Então, aqui não dá para resolver. Mas esse 240 eu posso somar com esse 460 aqui, ó, que vai dar 2.700 menos 460N, menor do que 700. Aqui continuo não podendo resolver porque eu tenho uma multiplicação antes aqui, mas eu posso passar esse 2.700 para lá, está somando aqui, passa para o outro lado subtraindo. Menos 460 vezes N tem que ser menor do que 700 menos 2.700. Menos 460N tem que ser menor do que menos 2.000, né? Que eu vou assumir o sinal do maior, ó. Menos 2.000. Isolando N, né? Eu vou passar para o outro lado dividindo. Menos 2.000 dividido, o sinal acompanha o número, que às vezes os alunos confundem isso aí, né? E mudam o sinal quando ele troca. Não existe troca de sinal, é a troca de operação. Estava subtraindo, estava multiplicando, passa para cá, dividindo, e o sinal acompanha ele, né? Então, menos 460. Então, aqui na divisão, já vejo que menos dividido por menos vai dar mais. Então, o N vai ser menor do que, vai dar número com vírgula aí, né? 4,35. Acontece que o N, o que significa o N? O N é a quantidade de meses. Então, se é quantidade, não pode ser número quebrado. Eu tenho que arredondar esse número para o inteiro mais próximo. O inteiro mais próximo de 4,35 é 5. Ou seja, o N tem que ser menor do que 5 meses. Então, pequeno gafanhoto, eu não mereço isso. A progressão aritmética começou em dezembro. Então, o primeiro termo, como nós aplicamos na fórmula, era 2.240. Como são 5 meses, dezembro é o primeiro mês, janeiro é o segundo mês, fevereiro é o terceiro mês, março é o quarto mês e o quinto mês é em abril. Ou seja, a partir de abril, as vendas serão menores do que julho de 2011. É só eu ir reduzindo aquele menos 460, menos 460, menos 460, até chegar em abril. Nesse momento, as vendas serão menores do que julho de 2011. Isso, então, era a opção da prova rosa, né? A letra D. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.